Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E a gente começa com uma notícia muito esperada pelos estudantes do ensino médio da rede pública, beneficiários do PED Meia. Com o desbloqueio dos recursos na última semana pelo Tribunal de Contas da União, o MEC divulgou o calendário de pagamentos. Vamos saber os detalhes com Claudimário Carvalho. O calendário do programa PED Meia foi divulgado pelo Ministério da Educação, o MEC. Os estudantes que concluíram o terceiro ano do ensino médio vão receber o valor de R$ 1.200. Os alunos que nasceram nos 6 primeiros meses do ano podem sacar o dinheiro no dia 25 de fevereiro. Para aqueles que fazem aniversário no último semestre, o saque pode ser feito um dia depois, em 26 de fevereiro. Os estudantes que estão cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio vão receber por mês a quantia de R$ 200. Em fevereiro, o saque pode ser feito no dia 27. O PED Meia é voltado a estudantes matriculados no ensino médio público e que sejam beneficiários do Cadastro Único para programas sociais do governo federal, o CAD Único. Considerando parcelas de incentivo, depósitos anuais e o adicional de R$ 200 pela participação no Enem, os valores chegam a R$ 9.200 por aluno. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Valeu, Claudimário. Para que existe o PED Meia? Para estimular o cara a continuar no ensino médio. A desistência no ensino médio é muito maior quando a criancinha ou quando a pessoa mais velha está engajada ali em conseguir um diploma de curso superior e de nível técnico, né? Então, esse PED Meia é exatamente para estimular a permanência e a conclusão dos estudantes no ensino médio. Tem o valor mensal de 200, é tipo uma mesada, a bonificação, o prêmio a cada ano, milão, e ainda 200 para o cara fazer o Enem, porque não adianta ele terminar o ensino médio e nem tentar seguir adiante, né? Então tá aí, PED Meia de volta. Os estudantes elegíveis ao PED Meia licenciaturas, aí já é outra história, é a continuação, aí é para os professores, né? Esses estudantes elegíveis já estão sendo notificados por e-mail pelo Ministério da Educação. Aprovados no SISU, ProUni e FIES, com mais de 650 pontos no Enem, receberão mensagens sobre os próximos passos para obter o auxílio. Dilson Santa Fé explica. O Ministério da Educação, o MEC, iniciou o envio de e-mails, mensagens de texto e notificações pelo aplicativo gov.br para estudantes elegíveis ao PED Meia licenciaturas. A ação busca lembrar os beneficiários sobre o cadastro de currículo e a matrícula nas instituições de ensino. O contato vai ser feito com quem foi aprovado em cursos presenciais de licenciatura pelo Sistema de Seleção Unificada SISU, pelo Programa Universidade para Todos ProUni ou pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES, e obteve nota acima de 650 no Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Os matriculados devem cadastrar o currículo na plataforma Freire da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, até 30 de março. Já os aprovados no ProUni e no FIES vão receber comunicados para concluir a matrícula e depois realizar o cadastro. O PED Meia Licenciaturas faz parte do programa Mais Professores para o Brasil. A bolsa é de R$ 1.050 por mês, sendo 700 liberados para saque e 350 depositados como poupança, resgatáveis após o recém-formado ingressar na rede pública de ensino em até 5 anos após a conclusão do curso. Para 2025, o MEC disponibilizou até 12 mil bolsas.
Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E sabe aquela medida de restrição do uso de celulares nas escolas que passou a valer nesse início do ano letivo em todo o país? Então, o MEC lançou um guia para esclarecer as dúvidas das famílias sobre esse assunto. Outros 2 guias são voltados para escolas e secretarias de educação. Lucília Araújo. O Ministério da Educação, o MEC, lançou um novo guia voltado às famílias para orientar sobre o uso consciente de celulares nas escolas. Essa publicação é voltada às famílias e aos responsáveis dos estudantes, a fim de conscientizá-los sobre seu papel na construção de hábitos digitais saudáveis, reforçando que o uso responsável dos dispositivos também deve ocorrer em casa. O lançamento ocorreu em 19 de fevereiro, durante um webinário disponível no canal do MEC no YouTube, com participação de representantes do governo e especialistas. O evento destacou a importância da parceria entre família e escola para promover uma educação digital equilibrada. Essa ação faz parte da implementação da lei que regulamenta o uso de celulares no ambiente escolar. Além desse guia, o MEC já lançou materiais direcionados a escolas e secretarias de educação, com foco de uso pedagógico planejado e intencional da tecnologia. Todo o conteúdo produzido está disponível na plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais. Acesse em mecred.mec.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Deixa eu contar para você, eu entrei aqui, quando eu vi essa matéria que a gente ia falar aqui no programa, eu entrei lá no MEC para ver esses guias. É sensacional. Não estou aqui puxando o saco do governo, nem nada e tal. É porque é impressionante como é o preparo de gente que sabe fazer as coisas. Então, um dos guias, esse, por exemplo, que para os profissionais, né, das secretarias das escolas, tem no final, inclusive, cara, um planejamento de trabalho, de como fazer, reunir as coordenadoras, reunir os professores, depois reunir os alunos. É um processo de convencimento, não é chegar lá e é lei, obrigado, ninguém pode usar o celular. Tem todo um processo e o guia ensina a fazer esse processo. Esse guia, ele abre com a seguinte mensagem: por que restringir os celulares nas escolas? Os estudos apontam que a simples presença do celular próximo ao estudante, quer dizer, ele não está nem olhando igual a Estefânia está ali, não está nem olhando o celular, mas a simples presença do celular próximo do estudante impacta negativamente a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Por quê? Porque ele está ligado ali, será que vai chegar mensagem? Será que vou receber um WhatsApp? Será que a minha aposta na Bet vai pagar? Não sei o que, paraná. Enfim, isso desvia a atenção do aprendizado. Essa é a primeira mensagem do guia. Quem tiver interesse, pode olhar as matérias, inclusive no nosso site aqui, né, o radiogov.ebc.com.br, e depois conseguir o link lá para ver esses guias, porque é realmente interessante. Bom, ainda sobre educação, o MEC apresentou uma plataforma para acompanhar o desempenho em português e matemática dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Vamos saber mais na reportagem de Lorena Pacheco. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, criado em 2023 pelo governo federal, prevê avaliação periódica de leitura, língua portuguesa e matemática, realizada pelas escolas e liderada pelas redes municipais e estaduais de ensino, com o apoio do Ministério da Educação. Nesta quarta-feira, um evento reuniu autoridades da área de educação e professores para mobilizar as redes de ensino sobre uma plataforma de avaliação dos estudantes. A secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweinkart, afirmou que a ferramenta foi uma demanda de professores após a pandemia e que ajuda no processo contínuo de alfabetização. A alfabetização é um processo, começa na barriga da mãe, acompanha o nosso desenvolvimento ao longo da vida inteira, mas ao final do 2º ano, as nossas crianças têm o direito de terem algumas habilidades pavimentadas. E para isso, os nossos professores precisam conseguir diagnosticar essas crianças rapidamente e diagnosticar suas próprias práticas. Esse é o objetivo da avaliação formativa. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada une os esforços da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e tem como objetivo garantir o direito à alfabetização das crianças brasileiras. A meta é assegurar que, até 2030, 80% das crianças sejam alfabetizadas ao fim do segundo ano do ensino fundamental. De acordo com a presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais, Maria Silva Bacila, além dos professores, todos podem contribuir para a alfabetização de estudantes. Então, esse processo de trazermos o engajamento das comunidades, das famílias, ele é fundamental. E, sobretudo, quando nós falamos também em avaliação. E, mais ainda, nos resultados de avaliação. Então, quando temos resultados, muitas vezes, não satisfatórios, né, nós precisamos corresponsabilizar todos que estão envolvidos nesse processo. A avaliação contínua de 2025 terá 3 ciclos, em março, junho e outubro. No ano passado, mais de 6.500.000 estudantes participaram dos testes em 60 mil escolas de mais de 5 mil municípios. Reportagem Lorena Pacheco. Olha, sobre essa plataforma aí, isso é uma parceria com o Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação, né? Essa plataforma de avaliações tem a ver com o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Legal, né? Porque a gente pensa só alfabetização, ler e escrever, mas tem também a parte da matemática aí nessa avaliação. Parabéns, estamos acompanhando, hein? O tempo médio de concessão de benefícios do INSS caiu e se manteve abaixo do prazo legal de 45 dias no fim de 2024. Ao todo, os pagamentos injetaram 140 bilhões de reais na economia brasileira em outubro e novembro. Stefânia Lima volta com esses detalhes. Em outubro e novembro de 2024, 1.290.813 benefícios previdenciários e assistenciais foram concedidos pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. O pagamento dessas aposentadorias, pensões e auxílios injetou cerca de 140 bilhões de reais na economia brasileira. Os números são do Portal da Transparência, disponibilizados pelo Ministério da Previdência nesta terça-feira. Os dados também revelam que o tempo médio para a concessão dos benefícios tem ficado abaixo do prazo legal de 45 dias. Em outubro foi de 38 dias, em novembro, 39. Para comparação, no fim de 2022, o tempo médio era de 76 dias. O INSS recebe por mês até 1.400.000 novas solicitações. O governo afirma que a meta é garantir que ninguém espere mais de um mês para receber aposentadorias, auxílios e pensões. Entre as medidas para reduzir a espera estão mutirões, nomeação de novos servidores e simplificação de serviços com atendimento remoto. Segundo o INSS, mesmo com parte dos servidores e peritos médicos em greve, o tempo médio de concessão segue dentro do prazo legal desde junho do ano passado. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima. E a segunda etapa do novo PAC Seleções destina 5 bilhões e 800 milhões de reais para a saúde. Atenção, a partir de segunda-feira, dia 24, os municípios e estados já podem inscrever projetos para construir policlínicas, adquirir ambulâncias e ampliar UBSs, por exemplo. Dilson Santa Fé. O governo federal abre inscrições para a segunda etapa do novo PAC Seleções na segunda-feira, dia 24. A iniciativa vai destinar 5,8 bilhões de reais para quase 20 mil empreendimentos na área da saúde, com foco na ampliação e modernização dos serviços. Municípios e estados que não foram contemplados na primeira fase podem participar. O programa prevê novas policlínicas, ambulâncias para o SAMU, unidades básicas de saúde, UBS, unidades odontológicas, móveis e centros de atenção psicossocial, CAPS. Além das novas estruturas, o governo vai distribuir 10 mil kits de equipamentos para as UBSs e 7 mil kits de telesaúde para consultas remotas. Para saber mais, basta acessar o site do novo PAC, gov.br/Casa Civil/Novo PAC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Mais canais digitais de TV foram autorizados pelo Ministério das Comunicações, dessa vez para 39 municípios de 8 estados. O Dilson Santa Fé volta também com essa notícia. O Ministério das Comunicações autorizou a retransmissão de canais digitais de TV em 39 municípios de 8 estados. Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco e Tocantins.
As empresas que receberam a autorização devem solicitar licenciamento de estação junto à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, dentro do prazo estabelecido. O Serviço de Retransmissão de Televisão, RTV, permite levar o sinal de emissoras comerciais ou educativas para localidades onde o sinal não chegou ou apresenta falhas. As autorizações podem ser concedidas em caráter primário, com proteção contra interferências, ou secundário, sem essa garantia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E um acordo entre o Ministério das Comunicações e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar prevê levar sinal de telefonia móvel e internet de alta velocidade para agricultores familiares. Vamos saber mais com Lademir Filipim. Os agricultores familiares assentados na reforma agrária, quilombolas, povos e comunidades tradicionais vão ter acesso ao sinal de telefonia móvel 4G e à internet de alta velocidade no campo. As novidades estão previstas no Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o das Comunicações. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, também fazem parte do acordo. A parceria entre as entidades tem como objetivo ampliar as oportunidades de educação, além de promover a inclusão digital e democratizar o acesso aos recursos tecnológicos. O programa pretende fomentar o desenvolvimento de atividades econômicas no meio rural. Segundo o acordo, o MDA e o INCRA devem mapear em até 120 dias as áreas de relevância à agricultura familiar. O MCOM vai ter o trabalho de apoiar as políticas públicas de inclusão digital. O projeto de expansão da conectividade vai ser financiado com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, registrou um fluxo recorde de passageiros em voos internacionais no país no mês passado. Estefânia Lima traz os dados para a gente. O transporte aéreo internacional no Brasil bateu recorde em janeiro deste ano. Segundo dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, foram 2.700.000 passageiros em voos internacionais, o maior número já registrado para o mês. Os dados apontam um crescimento de 15,2% em relação a janeiro de 2024. A carga aérea internacional também cresceu. Em janeiro foram movimentadas 65 mil toneladas, um aumento de quase 7% em relação ao ano passado. A tendência de crescimento também foi registrada no mercado doméstico. O número de passageiros em voos nacionais chegou a 8.600.000, 5,3% a mais do que em janeiro de 2024. No total, entre voos nacionais e internacionais, os aeroportos brasileiros movimentaram 11.300.000 passageiros no primeiro mês deste ano. E a movimentação de carga chegou a 102 mil toneladas. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu. Vai buscar quem tava longe, sonho. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Assunto Federal. E a quinta-feira segue muito quente aqui no centro da capital federal. Temperatura máxima prevista para o Distrito Federal, 31 graus. E a sensação térmica tá como? Um ar-condicionado cai bem, né? E aí na sua cidade, como é que tá o tempo? Vamos saber da previsão para todas as regiões do país com Lademir Filipim. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, no Mato Grosso, quinta-feira com céu encoberto por nuvens carregadas e uma chuvinha fina ao longo do dia. Na cidade banhada pelo rio Cochipó, os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 36 graus. A umidade do ar varia de 100% a 50%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, clima nublado e uma chuva fraca pela manhã e à tarde. Na Cidade Morena, os termômetros registram mínima de 22 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 90% a 30%. Região Nordeste. Em Natal, Rio Grande do Norte, clima nublado por densas nuvens e uma chuvinha fraca durante o dia. Na Cidade do Sol, a temperatura oscila de 24 a 30 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. Lafayette Coutinho, no coração da Bahia, comemora mais um ano de vida, com previsão de chuva para o período da tarde. No fim do dia, o céu noturno fica limpo. Na cidade banhada pelo rio Jequiezinho, os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 100% a 40%. Região Norte. Porto Velho, Rondônia tem céu nebuloso e chuva fraca ao longo do dia. Na cidade guardiã do Rio Madeira, a temperatura mínima é de 22 e a máxima 33 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 60%. São Miguel do Tocantins celebra aniversário com nuvens carregadas e uma chuvinha miúda ao longo do dia. A temperatura mínima de 24 e a máxima 29 graus. A umidade relativa do ar oscila de 100% a 80%. Região Sudeste. Em Vitória, Espírito Santo, clima nublado e chuva pela manhã. À tarde, o sol aparece clareando a metrópole capixaba. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 31 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. São Paulo, capital, amanhece com céu encoberto. À tarde, aquela garoinha famosa cai sobre a cidade. Na Pauliceia, a temperatura mínima é de 20 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 30%. Região Sul. Em Curitiba, Paraná, nuvens escuras e chuva durante todo o dia. Na cidade banhada pelo rio Passaúna, os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 30 graus. A umidade do ar marca de 100% a 60%. Xaxim, no oeste de Santa Catarina, assopra velhinhas para comemorar mais um ano de vida com céu nublado e a chuvinha fraca pela manhã. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 55%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para Lafayette Coutinho, na Bahia, São Miguel do Tocantins, no Tocantins, e Xaxim, em Santa Catarina, que completam mais um ano hoje. Vamos ver aqui no Comunica BR como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Lafayette Coutinho, na Bahia, tem IDH baixo, né? E tem também população bem pequenininha, 3.500 habitantes, mais ou menos. Governo federal apoia a saúde lá nesse município da Bahia, com 2 equipes do programa Saúde da Família, 2 equipes do programa Brasil Sorridente, 2 UBSs, 2 médicos do Mais Médicos, 9 agentes comunitários da saúde, 1 agente de combate a endemias e 6 escolas pactuadas com o programa Saúde na Escola, tudo custeado
pelo governo federal. São Miguel do Tocantins, lá tem 2.100 famílias que recebem mensalmente o Bolsa Família com um benefício médio de R$ 701. Até alto esse benefício, né? Tem a ver com a quantidade de integrantes, né, da família, a necessidade aí, não é que todo mundo recebe 701, é um benefício médio para 2.100 famílias que recebem o Bolsa Família religiosamente todo mês lá em São Miguel do Tocantins. Xaxim, Santa Catarina, lá tem apoio do governo federal para a produção, R$34.500.000 para o agronegócio em 2024 e para as famílias ainda mais, R$59.200.000 para o agricultor familiar via Pronaf. E também, olha só, teve um agricultor familiar. Olha como é interessante o Comunica BR, né? Tem até esses detalhes, essas curiosidades. Eu vi que lá tem um agricultor familiar que vendeu alimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal, recebeu R$10.300 em 2024. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade, é só jogar na internet Comunica BR, e aí você bota lá o nome do seu município, tem várias informações disponíveis para você. E olha, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal um novo episódio do ABINcast. O Zé Alves gosta. ABINcast e muito mais. Fique com a gente. Agora pelo horário de Brasília, 4h26. Assunto Federal. Curtas do Bom Dia. Vamos ouvir agora alguns trechos da entrevista com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, para o Bom Dia Ministro desta quinta-feira. Durante o bate-papo com a jornalista do canal Gov, Karine Melo, e radialistas do país, o ministro detalhou o programa Desenrola Rural. A iniciativa vai permitir o refinanciamento de dívidas com descontos de até 95% para agricultores familiares a partir da próxima segunda-feira, dia 24 de fevereiro. A iniciativa também vai facilitar o acesso ao crédito rural. O objetivo é aumentar a produção de alimentos no Brasil. E para isso nós queremos que todos os agricultores possam participar desse momento importante do propósito de alimentar o povo brasileiro e tirar o Brasil do mapa da fome. Nós, quando chegamos, tinha 1.400.000 agricultores que tomam o Pronaf. Certo. Nós já chegamos nesse ano a 2 milhões. Então, 600.000 contratos a mais. 2 milhões de contratos no Pronaf. E agora nós queremos que aquele 1.300.000 agricultores que tenham pendência no banco possam renegociar essa pendência e possam tomar o financiamento agrícola para aumentar a produção de alimentos. Esse é o nosso objetivo, aumentar o número de agricultores que possam ajudar o Brasil a alimentar o Brasil, e o Brasil também alimenta, além do seu povo, alimenta o mundo. Então é fundamental. E agora, dia 24, na semana que vem, todo agricultor que tenha pendência no banco em relação ao crédito agrícola, ele poderá renegociar essa pendência com grande desconto. Alguns agricultores terão desconto de até 95% da sua dívida. Ao mesmo tempo, ele poderá renegociar sua dívida, parcelar o que ele deve com grande desconto, mas também se ele, porventura, no passado, tenha feito um acordo com o banco e ficou lá naquele cadastro negativo do banco, que eles chamam de uma maneira elegante de score negativo, ele vai sair dessa lista agora. Ele vai sair dessa lista e poderá tomar o crédito agrícola. Então é um outro esforço do presidente Lula, além do esforço de oferecer um crédito agrícola muito subsidiado, muito benéfico, o outro esforço agora é desenrolar aquele agricultor que está com o seu nome com pendência no banco.
O ministro também falou sobre a previsão da safra recorde. Os produtores brasileiros vão colher 325 milhões e 700 mil toneladas de grãos na safra 2024-2025. É um aumento aí de 9,4% em relação à temporada anterior. Nós vamos ter uma safra recorde. Por isso que o problema do alimento não está no campo. A safra será recorde, nós vamos ter uma situação climática melhor do que a situação do ano passado. Você se lembra daquele grande acidente climático que nós vivenciamos no Rio Grande do Sul, e nós temos uma diminuição do dólar. Assim, a safra muito grande. A agricultura familiar, ela é responsável por aquele alimento in natura que vai na mesa do povo. Todo alimento in natura que vai na mesa do povo, legumes, verduras, frutas, vem da agricultura familiar, grande parte do arroz e do feijão também. Os grãos e proteína é mais do grande. O que é in natura é mais da agricultura familiar e do médio produtor. Por isso, nós estamos esperando agora, nessa safra recorde, que ela possa incidir sobre carne, que ela possa incidir, porque quando você tem uma produção de milho e soja grande, isso vai dar em farelo de milho e de soja, vai dar em ração, vai dar em proteína, né? Então, para isso, nós, com essa diminuição, nós possamos diminuir o preço da carne e dos ovos, né? E a agricultura familiar, nós estamos estimulando para ir aumentando a oferta de frutas, verduras e legumes. Se você me perguntar, ainda o custo das frutas, legumes e verduras é alto perante o salário dos mais pobres. E é por isso que às vezes o mais pobre foge para o ultraprocessado. Nós queremos que ele volte para comer fruta, verdura e legume no nosso país. O ministro também comentou o preço dos alimentos e afirmou que já começaram a baixar. Vamos ouvir. O consumidor pode ir ao supermercado agora que ele vai ver que os preços melhoraram. Eu ontem pedi para minha equipe ir ao supermercado e ela encontrou arroz a R$21, 5 quilos de arroz. O arroz teve a 30. E ela encontrou também um óleo de soja por R$6. Ela encontrou também um flocão a menos de R$1. Então, os alimentos já começaram a baixar. Por que eles subiram? Eles subiram principalmente no período da eleição do Trump. O dólar estava a 5,70. O dólar passou a 6,30. E todos os alimentos que estão ancorados no dólar, porque eles são exportáveis, eles subiram junto. Então, foi um núcleo de 5 alimentos. Quais foram os 5 alimentos que subiram fortemente? As carnes e ovos, o açúcar, o café, a laranja e os derivados de soja. Foram esses alimentos. Graças ao bom Deus, nós não tivemos inflação nos alimentos in natura. E esses alimentos que estão ancorados no dólar, na medida que o dólar baixou, eles estão baixando. Mesmo as carnes, elas estão baixando, né? O que está muito fora de propósito hoje é o ovo. O ovo está muito fora de propósito e nós estamos agora fazendo um estudo desses alimentos que estão fora da curva. Quais são os alimentos que estão fora da curva? As carnes e o ovo, o açúcar ainda está fora da curva, o café ainda está fora da curva e a laranja. Então nós estamos fazendo para ver as medidas. Veja bem, a semana passada nós percebemos que o óleo de soja tinha subido muito. E aí tinha um propósito de aumentar a mistura do biodiesel no diesel. Já tínhamos aumentado de 10 para 14, já foi um salto. Íamos aumentar para 15, demos uma paradinha até ver se acalma o preço do óleo de soja. Então o presidente Lula está com atenção total nos preços dos alimentos, mas eu vou dizer, Renato, se você for ao supermercado hoje, você vai ver que os preços estão bem melhores do que os preços há um mês atrás e há 2 meses atrás. Então, já é o momento do povo vivenciar, mas tem muito o que fazer ainda. Tem muito o que fazer porque os produtos precisam baixar mais.
E ainda sobre alimentação, o ministro Paulo Teixeira falou sobre o novo processo de seleção do Programa de Aquisição de Alimentos. Para o ministro Teixeira, esse programa está ajudando o Brasil a sair do mapa da fome. E o PAA é um programa que você compra do agricultor, ele é selecionado por uma seleção nacional, ele vende para o governo e o governo entrega naquelas comunidades carentes a alimentação fresca que ele comprou desses agricultores. Isso garante ao agricultor uma compra garantida por um ano. Então, em um ano, todo mês, ele tem um valor que ele vai vender para o governo. Isso ajuda a organizar a produção dele, porque se ele vai vender para o PAA, ele pode também vender para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele pode vender para o Programa de Compras Institucionais, e ele pode vender para o Programa de Fitoterápicos, e ele pode se organizar para vender no mercado. Então, é um programa muito virtuoso. Anteontem, junto com o presidente da CONAB, Edgar Preto, o ministro Wellington Dias, nós lançamos o novo processo de seleção do Programa de Aquisição de Alimentos para os anos de 25 e 26. Então, já está no site da CONAB, procurem o processo de seleção e se habilitem ao processo de seleção do Programa de Aquisição de Alimentos. Eu acho que é um dos mais virtuosos programas públicos que o Brasil dispõe. E ele tem duas modalidades. Ele tem a compra direta, que é essa feita pela CONAB, e a segunda modalidade é a modalidade do PA estados e municípios, que o governo federal também passa dinheiro para estados e municípios, eles compram dos agricultores e entregam naquelas comunidades com insegurança alimentar. É um programa que está ajudando o Brasil a sair do mapa da fome. O presidente Lula, quando começou o governo, nós tínhamos 33 milhões de brasileiros e brasileiras no mapa da fome. Em 2 anos já foram retiradas 24 milhões de pessoas do mapa da fome. E o presidente Lula se comprometeu que até 2026 o Brasil todo sairá do mapa da fome e os brasileiros todos terão comida farta nas suas mesas. Ouvimos alguns trechos da entrevista com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E para você ouvir de novo esse conteúdo ou a entrevista completa, acesse radiogov.ebc.com.br. Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje. Chegou a hora, nosso assunto agora é música, porque só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada. O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov. E quem faz o pedido de hoje é exatamente o ministro Paulo Teixeira. Vamos ouvir. Olá, ouvintes da Rádio Gov. Aqui é o ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E eu quero pedir uma música para vocês. Eu quero pedir Cio da Terra, de autoria de Milton Nascimento, cantada por Pena Branca e Chavantinho. Dedico a todos os agricultores familiares e médios produtores do nosso país. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar do trigo, milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra,
cio da terra propícia a estação e fecundar o chão. O que toca na esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov. A sensação de alegria, de felicidade. O peito hoje ainda acelera quando fala Minha Casa Minha Vida, que eu sei que é minha, né? É uma casa, um sonho de qualquer pessoa. O Minha Casa Minha Vida voltou trazendo dignidade para as famílias. Mais de 1.250.000 casas contratadas. Superamos metade da nossa meta em 2 anos de governo. Essa é minha casa, minha história de vida. Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Saiba como ter acesso ao programa em gov.br/cidades. Ministério das Cidades, Governo Federal. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Você conhece o Programa de Transformação Digital, atualmente em desenvolvimento pela ABIN? A iniciativa tem o objetivo de resguardar a soberania digital do Estado brasileiro. Para entender melhor, vamos ouvir o ABINcast de hoje. ABINcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar. Olá a todos! Nesse episódio do ABINcast, vamos falar sobre o Programa de Transformação Digital, o PDX, em desenvolvimento na ABIN. O objetivo do PDX é resguardar a soberania digital do Estado brasileiro. Você deve estar se perguntando o que exatamente isso significa. Para entender melhor do que se trata o programa, vamos conversar com os oficiais de inteligência Diego e Raíssa. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado, Vanessa. Para começar, vocês poderiam explicar para o nosso público o que é o PDX? Bom, Vanessa, o PDX, nosso programa de transformação digital, é um programa que tem o objetivo de criar 2 serviços principais para o Sistema Brasileiro de Inteligência, que é o SISBIN. Esse sistema foi reestruturado em 2023 por meio de um decreto do presidente Lula, e essa reestruturação teve como principal fio condutor transformar a agência numa facilitadora do sistema.
Não um mero órgão central, mas um órgão que facilite o compartilhamento de informações e o funcionamento desse sistema que é formado por vários órgãos e entidades do governo brasileiro. Esse decreto dá uma atribuição importante para a agência, que é prover ferramentas de compartilhamento seguro de dados, informações e ferramentas de comunicação para os órgãos e para as entidades do sistema. Então, o PDX ele se conecta com essa demanda e ele está desenvolvendo uma plataforma para compartilhar informações sigilosas de uma maneira segura, com criptografia de Estado, e uma ferramenta de comunicação, um aplicativo de comunicação para o governo brasileiro. A gente costuma dizer, então, que essas duas soluções, quando elas se combinam e quando elas começam a ser usadas pelos órgãos e pelas entidades do sistema, a gente percebe isso como uma expressão digital do SISBIN. E existe um prazo para esses dois serviços serem entregues? A gente prevê entregas importantes já neste ano. E tudo isso está sendo feito pela própria ABIN? Está sendo feito pela ABIN em parceria com outros órgãos e entidades, né? Uma das premissas do programa é que a gente tem questões históricas para resolver e, ao longo desse processo, a gente percebeu que nada disso seria possível sem construir pontes, né, com outros órgãos, com outras entidades da sociedade. Então, por exemplo, a ABIN estabeleceu desde 2023 parcerias com universidades, organizações internacionais e também entidades privadas. No âmbito das câmaras temáticas do SISBIN, por exemplo, a gente vem formalizando a relação com atores estratégicos que não necessariamente se enquadram como os órgãos clássicos do sistema, que são aqueles do Poder Executivo Federal. A gente tem parcerias com empresas estratégicas e entidades de outros poderes. O mais importante de tudo é a constatação de que, entre esses diferentes atores, existe uma vontade comum de proteger os interesses do país, ou seja, das pessoas, das instituições. Então, o que nós estamos fazendo é juntar todos esses atores, cada um contribuindo de acordo com as suas próprias capacidades, para a inovação em prol da segurança do país. Isso é o interesse de todos nós. No momento, ainda é sigilosa a informação de quem são esses atores? Não, acho que a gente já pode falar sobre algumas dessas parcerias. Por exemplo, em 2024, no final do ano, a ABIN assinou um projeto de cooperação técnica internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é uma agência da ONU, e também com a Agência Brasileira de Cooperação, que é ligada ao Ministério das Relações Exteriores. A gente sabe que o PNUD, enquanto agência da ONU, ele tem uma responsabilidade de apoiar os países no esforço de implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS. Um desses ODS é o ODS 16, que tem o foco de fortalecer as instituições democráticas, a transparência, a justiça, as instituições do Estado. E o nosso projeto quer concretizar esse objetivo. Então, contar com essa parceria vai ser muito importante para nos ajudar, a parceria do PNUD, né, para a gente acelerar as dimensões que são necessárias para fortalecer a ABIN como órgão facilitador do SISBIN e o próprio Sistema Brasileiro de Inteligência como um todo. Bom, de fato, estamos entrando em uma era em que o governo, o setor privado e as organizações sociais se associam para produzir inovações em benefício público. Bom ver que a ABIN também está agindo dessa forma. Como esse projeto está organizado? O projeto está organizado em eixos temáticos. A transformação digital é apenas uma dessas dimensões. Outra diretriz importante do projeto é fortalecer a transparência e o controle para a gente completar esse ciclo de revisão do papel da inteligência de Estado nesse contexto de regime democrático. Então, tornar a integração do SISBIN mais efetiva, inclusive por meio de ferramentas digitais, como a gente falou anteriormente, é um dos eixos do projeto. Mas aí a gente tem outros também, como melhorias na gestão, tem ações para regulamentar melhor a atividade de inteligência no país. Também está previsto o fortalecimento da nossa escola de inteligência e do nosso centro de pesquisa para a segurança das comunicações. Vocês comentaram que o PDX tem a ver com a soberania digital do Brasil. Vocês poderiam explicar aos ouvintes como esses assuntos se conectam? Claro, Vanessa. Soberania digital, a gente pode dizer que é a capacidade de controlar os ativos digitais, que inclui dados, software, hardware e a própria infraestrutura, né? Esse conceito tem 3 pilares. O primeiro é a soberania de dados, o segundo é a soberania de infraestrutura e o terceiro é a soberania tecnológica. Vou explicar um pouquinho só para ilustrar para os ouvintes. Soberania de dados é aquela que diz respeito ao fato de os dados estarem sujeitos às leis e às estruturas de governança do nosso país. Ou seja, eles estejam sujeitos à jurisdição brasileira em termos do tratamento desses dados, como eles são coletados, como eles são armazenados, como é que eles são processados.
A soberania de infraestrutura, a soberania operacional, diz respeito a manter o controle sobre a infraestrutura física e virtual que dá suporte ao tratamento desses dados, as operações digitais, né? Então, a gente ter o controle dos data centers, de quem trabalha nesses data centers, como é que isso é feito, ter requisitos de segurança aplicáveis a isso. O terceiro pilar é a soberania tecnológica, ou seja, a capacidade de desenvolver e controlar as tecnologias-chave de maneira independente de outros atores, sejam atores nacionais ou atores econômicos. No caso brasileiro, como a gente tem uma certa defasagem em termos de hardware, isso diz respeito principalmente a gente controlar se a gente tem o domínio da cadeia de software. Então, se esse software é de código aberto, open source, se a gente consegue dar completa manutenção nesse software. Então, a gente tem esses 3 pilares, essas 3 dimensões de soberania digital como premissas do nosso programa de transformação digital, do nosso PDX. E os serviços que estão sendo desenvolvidos para a integração do SysBin, eles tentam, então, concretizar essas 3 dimensões, já que, no final das contas, eles devem impactar também toda a administração pública federal e as entidades estratégicas para o nosso país. Completando um pouco o que o Diego falou, né, na era digital em que a gente está vivendo, necessariamente todos os processos econômicos, processos digitais, eles são atravessados por essas tecnologias digitais. Por exemplo, a gente vê nesse momento, no cenário global, um agravamento das tensões em torno do tema da inteligência artificial. Existem tensões entre a China e os Estados Unidos que já têm sido comparadas a uma nova corrida espacial. Então, nesse contexto todo, o Brasil, enquanto potência regional, não poderia ficar refém desse tipo de disputa. A gente tem que preservar os nossos interesses por meio da implementação de medidas e de soluções que venham a garantir a segurança das informações que são estratégicas, resguardando direitos fundamentais, tudo de acordo com o nosso marco nacional, né? Os nossos interesses também. E daí a importância da gente poder dispor de serviços que sejam hospedados numa nuvem soberana, seguindo padrões de segurança bem definidos pelo Estado, e da criação de soluções como essas que a gente mencionou anteriormente, que é a plataforma e uma solução de mensageria segura, que se valem de criptografia feita pelo próprio governo brasileiro, para garantir que as informações que são trafegadas nesse ambiente sejam plenamente protegidas. Muito bom! Então, no final das contas, é mais ou menos isso que a gente está desenvolvendo no nosso programa de transformação digital. Esse a gente quer ver concretizado, né? Para que o SysBin realmente tenha esse ambiente de troca seguro e que todas as entidades, todos os órgãos que fazem parte do SysBin possam confiar no compartilhamento de dados, compartilhamento de informações entre si, por meio desses serviços. Obrigada você, ouvinte, pela atenção. Obrigada, então, Raíssa e Diego, pela participação. Encerramos o programa por aqui. Até a próxima. ABINcast, o podcast da ABIN. É hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, para contar em primeira mão os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari. Oi, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Rádio Gov. Pois é, Luciano, hoje a gente vai trazer em destaque na Voz do Brasil que o governo está fazendo o primeiro pagamento da poupança do pé de meia. Agora, o pessoal que se formou no ensino médio no ano passado já vai poder sacar na semana que vem os R$ 1.200 da poupança desse primeiro pagamento, né? Lembrando que o pé de meia, ao fim de cada ano do ensino médio, o governo deposita para os beneficiários R$1.000, né? Isso. E aí, esse foi o primeiro ano do programa, então, primeiro depósito aí na poupança, o pessoal que já estava no pé de meia e terminou o terceiro ano no ano passado já vai poder sacar. A gente vai trazer esse calendário também de pagamentos daquele saque mensal, da bolsa de R$200 mensais, e uma matéria completa, viu, Luciano, falando sobre o pé de meia, contando sobre o impacto que o programa está tendo, né, na vida dos estudantes. A gente vai ter um material completo sobre isso. Excelente, excelente. Vamos falar também, Luciano, do programa Acredita no Primeiro Passo. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, está fechando um acordo com a Petrobras para esse programa que dá oportunidade aí para o pessoal
conseguir arrumar o primeiro emprego, empreender também. Então a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Tá ótimo. Hoje tem muita informação na Voz do Brasil de empreendedorismo, então. Muita informação de empreendedorismo, Boa. primeiro emprego e educação. Educação importantíssimo. 19h, estamos em todas as rádios, né, Mari? Já, eu e você, Luca. Valeu. A Voz do Brasil, 19h para todo o Brasil. Momento Serviço. E olha, estão abertas as inscrições para o concurso internacional de redação de cartas. A competição tem 3 fases. Vamos saber os detalhes com Lademir Filipim. As inscrições para o 54º concurso internacional de redação de cartas estão abertas e vão até o dia 28 de março. A seleção é promovida pela União Postal Universal e realizada no Brasil pelos Correios. O concurso é voltado para estudantes de até 15 anos e, nesta edição, propõe o tema Imagine que você é o oceano. Escreva uma carta a alguém para explicar-lhe por que ele deveria cuidar de você e como deveria fazê-lo. A competição ocorre em 3 fases: escolar, estadual e nacional. A melhor redação do Brasil vai representar o país na etapa internacional em Viena. Os prêmios variam de R$ 2.300 a R$ 10.000 para os estudantes e de R$ 2.500 a R$ 10.500 para as escolas vencedoras. O Brasil já conquistou diversas premiações no concurso, incluindo 3 medalhas de ouro. O regulamento e mais informações estão disponíveis no site dos Correios pelo saladeimprensa.correios.com.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E tem mais oportunidade agora para a Força Aérea Brasileira, que abriu 208 vagas para o nível superior. Lucília Araújo. A Força Aérea Brasileira abriu 345 vagas para exames de admissão em diversas especialidades. Podem concorrer os profissionais de medicina, dentistas, farmacêuticos, engenheiros, capelães e quadro de apoio. As inscrições já estão abertas e vão até 17 de março, com taxa de R$ 150. A prova escrita será no dia 16 de junho. Os candidatos devem atender aos requisitos de idade específicos para cada cargo. A FAB informa que o processo seletivo inclui provas teóricas, exames de saúde, aptidão física e avaliações inerentes a cada cargo. Os aprovados vão fazer curso no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais, a partir de abril de 2026. Após a conclusão, vão ser nomeados oficiais, com salários entre R$ 7.490 e R$ 8.245. Para obter mais informações sobre inscrições, quantidade de vagas por especialidade, requisitos de ingresso, programa de atividades, entre outras, consulte o edital na página da FAB na internet. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Ô, Lucília, não vai não, peraí, me conta aqui sobre essa pesquisa, sobre a Lei de Incentivo ao Esporte, que termina nessa sexta-feira. Termina nesta sexta-feira, dia 21, a pesquisa do Ministério do Esporte sobre os critérios do edital da Lei de Incentivo ao Esporte 2024. De acordo com a pasta, o objetivo é orientar a retomada do certame e a divulgação das próximas fases. O questionário é simples e aborda a destinação de recursos para esportes, incluindo para o desporto, com foco na população vulnerável. A participação da sociedade vai contribuir para alinhar os processos aos interesses públicos e promover o bem-estar coletivo. Para responder ao questionário, acesse gov.br/Participa Mais Brasil. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E está chegando ao fim o nosso assunto federal. Volto amanhã às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde de quinta para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas.
uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.